Olá, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja sempre com você. E que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Hoje nós vamos orar com toda a nossa fé e pedir para que o Senhor te traga uma resposta urgente para a bênção que você tanto precisa. Senhor, faça um milagre em mim, em nome de Jesus. Davi teria escrito Salmo 90. Ele é indicado para quem está procurando ser tocado por Deus. Proteção contra os males diários e ligação direta com o Todo-Poderoso. Confira o poder dessas palavras iluminadas e veja seu caminho livre de qualquer obstáculos, graças a esse salmo abençoado que, com certeza, vai mudar sua vida. Davi teria escrito o Salmo 90 falando sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. Este salmo insere tamanha confiança na contra a fraqueza do homem e pedindo a providência de Deus, sendo uma oração muito poderosa. Hoje nós iremos orar o Salmo 90 e pode ter certeza que depois que nós rezarmos este salmo, Deus irá te abençoar grandiosamente. Eu gostaria muito que você orasse juntamente comigo. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, com a Tua luz, examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem câncer e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Fazes com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a Tua ira? Tem compaixão dos Teus servos. Alimenta-nos de manhã com o Teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os Teus servos vejam as grandes coisas que fazes. E que os nossos descendentes vejam o Teu glorioso poder. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos, sim, dá-nos sucesso em tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. E você diga amém. Se você quiser, pode deixar o seu nome e o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Então curte e compartilhe este vídeo, porque você vai ser um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus, para fortalecer a sua fé, e dar coragem para seguir em frente.